Sejam bem-vindos à Mafra TV. Temos hoje mais uma grande entrevista com o Dr. Mário Pereira, o diretor do Palácio Nacional de Mafra. Iremos abordar alguns assuntos, entre eles o restauro dos carrilhões e um pouco da sua história. Também iremos falar da biblioteca, que é o tesouro do Palácio, e, para finalizar, responder aos mitos urbanos, se serão verdade ou não. Dr. Mário Pereira, muito obrigada por se disponibilizar a esta entrevista com a Mafra TV. Eu é que agradeço, até porque o nosso conceito de património supõe uma ligação do património à comunidade. Não há património que esteja dissociado da comunidade, de maneira que devo dizer que é com muito gosto que estou hoje aqui convosco para falar sobre o património, que é nosso, que é vosso, mas que dentro do conceito de pertença é sobretudo da comunidade que o circunda. Muito obrigada. Esta semana deu-se início ao processo de restauração dos carrilhões, mais propriamente no dia 24 de outubro, na quarta-feira. Sim, é uma das etapas do processo, porque o processo já tinha começou antes do verão. Nós já temos cerca de 40 sinos que estão retirados e repare que quando nós falamos de sinos, falamos daquilo que é considerado como um dos mais importantes conjuntos sineiros de todo o mundo e, inquestionavelmente, o conjunto histórico mais importante, porque nós nas duas torres temos 119 sinos e retiramos já da Torre Norte 49 sinos, e o sino que foi preciso tirar, e daí ter havido um certo aparato em frente ao Palácio com uma grua com capacidade de 500 toneladas, foi para tirarmos alguns dos sinos mais pesados da Torre Norte. Devo dizer que o primeiro sino que esse dia foi tirado é um sino que pesa 7.300 quilos. Esta intervenção até nos permite ver com rigor alguns aspectos que desconhecíamos, porque nós temos o peso dos sinos em arrobas e agora esta grua, assim que levanta o sino, dá-nos o peso com uma margem de erro mínima. E sabemos agora que aquele sino pesa 7.300 quilos. E esta grua veio precisamente porque os sinos da zona do Carrilhão vão ter de ser todos desmontados, eles estavam todos escurados, foi preciso retirar todo um conjunto de sinos que, entretanto, já tinham sido retirados, os mais pequenos, porque temos um monta-cargas que permite retirar esses sinos. E os mais pesados que estavam, por isso, na Torre Norte e que têm de sair, tinham de ser apiados, foi esse processo que se referiu. Sim. Mas, digamos que o processo não se iniciou aqui. Esta é uma etapa do processo em que estamos envolvidos para o restauro dos sinos, para a conservação deste património, que é um património notável, é um património que é um património técnico, é um património que é um património de relojoaria, porque os dois relógios que estão nas duas torres são peças notáveis, relógios diferentes. Há de reparar que um marca 6 horas, outro marca 12. Um é português e o outro é italiano, não é? Nenhum deles é português. Nenhum deles. Mas chama-se relógio italiano porque foi feito, esta tipologia de relógios foram produzidas durante uma época muito curta na vigência de um papado, daí serem um relógio à romana, mas tem a ver mais com as questões de horas litúrgicas também. E depois temos um património sineiro, que é interessante, porque temos os tais 119 sinos nas duas torres, e sinos em que o mais pesado em cada uma das duas torres são cerca de 12 toneladas. 12 toneladas em cada uma, só num sino. E tudo isto configura um outro património extremamente importante, que é um património musical. Os carrilhões, por definição, é um conjunto de sinos, são necessários pelo menos 19, que permitem depois haver música. E por isso é preciso os tons dos diferentes sinos. Até no site do Palácio Nacional existe um trecho da música de Vivaldi, da Primavera, não é? O Fecheiro de Alba. De maneira que aquilo que nós temos é, de facto, este património musical. E este património musical é para nós também de extrema importância. Porquê? Porque enquanto o carrilhão da Torre Sul, e o carrilhão da Torre Sul é um carrilhão construído por um dos mais importantes
construtores de carrilhões da Europa. É uma família que, desde o século XVI até o século XVIII, constrói carrilhões para a Europa que aprecia os carrilhões, que é a Europa Central, que é o William Whitlock's, é feito em Antuérpia, e este, curiosamente, é o último grande carrilhão que ele constrói. E é um carrilhão, por isso, cheio de pergaminhos pelo construtor, pela sua origem, pela história que foi a sua encomenda também, e a história que foi a sua encomenda levou a que tenhamos este carrilhão da Zona Norte, porque, segundo a tradição, quando o Dom João V se questionava sobre a sua vontade em ter um carrilhão, tentavam dissuadi-lo a não ter um carrilhão pelo preço. E quando lhe disseram o preço, ele terá dito, então por esse preço quero dois. Esse espírito joanino, e fez com que este segundo carrilhão tivesse sido encomendado também em Liège e a Dom Nicolas Levache. É um carrilhão que não tem os mesmos pergaminhos musicais do Whitlock's. É um carrilhão que sempre foi, eu costumo dizer, foi como que mal amado. Não tem as mesmas características musicais do Whitlock's. É um carrilhão que, possivelmente, do seu ponto de vista acústico, do seu ponto de vista da sua afinação, não tem a mesma qualidade de afinação do Whitlock's, mas hoje ele revelou-se-nos um documento extremamente importante. E porquê? Porque enquanto o Whitlock's sempre foi tocando ao longo da história com períodos mais ou menos longos, sem tocar, porque as madeiras precisavam de ser arranjadas, porque os metais estavam degradados. Houve períodos de 20, 30 anos em que o carrilhão não tocava, mas sempre houve um cuidado em manter aquela peça musical, aquele instrumento musical funcional. O do Levache, esse é um carrilhão que não presta, é um carrilhão que não é tão bom e sempre foi secundarizado. Ora, isso faz dele um documento muitíssimo importante. É que, e posso lhe dizer que o grupo de trabalho que esteve a estudar connosco e que tem continuado a estudar connosco estes instrumentos musicais, liderado pelo professor Soeiro de Carvalho, que é o diretor do Departamento de Musicologia da Universidade Nova, das primeiras preocupações que tiveram foi em monitorizar o som dos sítios onde batia cada martelo, porque há uma grande diferença entre o sistema manual e o sistema mecânico. Sim, sim. O sistema manual, cada tecla está ligada a um badalo que toca, que aciona o som no sino. O sistema mecânico está ligado a um conjunto, ao tal conjunto mecânico com cilindros que têm umas cavilhazinhas que depois aciona um martelo. E há sinos que têm 4 martelos, de maneira que têm potencialidades acústicas maiores. De maneira que aquilo que houve a preocupação foi em monitorizar o som em que batia cada martelo, e hoje temos aquilo que é a reconstituição sonora do gosto do século XVIII. Porquê? Porque este carrilhão nunca foi afinado. Enquanto o carrilhão da Torre Sul, o tal bom carrilhão, sempre se foi adaptando ao gosto musical, sempre foi evoluindo. E como é que se afina um sino? É interferindo na massa vibratória. E hoje nós temos pequenos sulcos no interior do sino, precisamente para se ir modelando o som ao gosto e àquilo que se pretendia. O da Torre Norte nunca foi mexido, de maneira que tem a afinação da fábrica, da fundição. Portanto, o som que se ouvia no início do século XVIII Hoje nós temos, e é o único caso em todo o mundo. E o restauro não vai interferir nesse som? Neste momento não. Consideramos, como eu comecei por lhe dizer, que, do ponto de vista documental, nós estávamos perante um documento extremamente importante e é como tal que nós o queremos preservar, como um conjunto musical único em todo o mundo, que tem uma espécie de reserva musical de como é que era o gosto no século XVIII, porque a afinação que ele tem é a afinação do século XVIII. Já há altura prevista para o fim do restauro, para estar tudo já? Sim, eu estou tão confiante na possibilidade, enfim, do cumprimento da agenda e do calendário, que já convidei inclusive alguns carrilhonistas para estarmos aqui em setembro no concerto inaugural. O prazo de obra eram 450 dias e tudo indicia que em setembro de 2019 nós vamos ter o retomar dos concertos dominicais de carrilhão.
que agora poderão muito bem alternar com aquilo que nestes últimos anos tem sido uma oferta bandeira deste Palácio, que são os órgãos, o concerto a 6 órgãos. Como sabe, é também uma outra situação, Sim, é um caso único também também em todo o mundo. Restaurados também Foram restaurados, agora estão recentemente, num processo de reharmonização e a partir de maio retomaremos os concertos a 6 órgãos. Sim. Os sinos estão aonde a ser restaurados? Estão Aqui no convento? Sim. Muito bem. Há depois alguns sinos, porque nós quando falamos dos sinos e quando olhamos para as torres, vemos que há níveis diferentes de sinos. O primeiro nível é o nível do carrilhão, o segundo nível é o nível da liturgia, onde estão os sinos da liturgia, e o último nível, onde nós vemos aquele óculo, curiosamente onde está o sino maior, é o nível do relógio. De maneira que todos esses níveis vão ser intervencionados, vão ser conservados, vão ser consolidados, mas aqueles que vão ficar mesmo operacionais vão ser os sinos do sistema do carrilhão da Torre Sul. Porque esses sinos eram usados para também indicar as horas aos frades, não era? Quando era o convento? Continua. E esse sistema vai continuar. Mas quando era a hora do jejum, a hora de tudo isso era estudo? Porque nós depois tínhamos, e temos ainda alguns, felizmente, espalhados mais 9 sinos por todas as coberturas. Havia um sino, por exemplo, em cima da enfermaria, que indicava o momento em que chegava o médico, o cirurgião ou o sangrador, conforme o toque. Ou quando um dos frades estava muito doente, não é? Isso era outro sino. Havia vários sinos com... Isso é interessante. E cada um com o seu som, não é? Cada um com a sua função, cada um com o seu som, e que toda a comunidade se apercebia do que estava a passar. Não havia telemóveis, não havia, eram sinos de comunicação. Mas agora, se me permite, só eu vou dizer o número certo de sinos. Na Torre Norte nós temos 49 sinos do sistema do carrilhão, 7 sinos da liturgia e 3 do relógio. Na zona, na Torre Sul, temos 53 sinos do carrilhão, 4 da liturgia e 3 do relógio. O sistema do relógio é exatamente igual, o que prefaz um total de 119 sinos que nós temos nas duas torres. Muito bem. Muito bem. Um outro tesouro que o Palácio Nacional tem é a biblioteca. Qual é a quantidade de volumes ou de obras que existem? Se me permite, eu diria que todo este palácio é um tesouro. Sim, é verdade. Todo este palácio é um tesouro porque nós temos, de facto, aqui algumas singularidades que convergem neste monumento e que fazem dele um caso único no panorama cultural e patrimonial, não só português, mas mundial. A biblioteca que nós temos, ainda agora saiu uma edição da Taschen, peço desculpa pela publicidade, mas é uma obra grande sobre as mais importantes bibliotecas do mundo. E a editora que é uma editora tão prestigiada como a Taschen, e em que, claro que se houver esse critério de beleza, de espaço, esta biblioteca inquestionavelmente terá de estar, até pela singularidade que ela é também no panorama das bibliotecas. Não temos o mesmo ouro da Joanina de Coimbra, por exemplo, nem as mesmas pinturas de bibliotecas austríacas, nem a mesma talha dourada de outras bibliotecas conventuais, mas temos toda uma espacialidade que é uma das características também deste monumento, é o espaço. E ali o espaço muitíssimo bem articulado, com a cor das madeiras que não foram pintadas, aquilo mantém-se num óxido de chumbo, com os livros numa harmonia cromática que também não deixa de ser extremamente interessante. Mas quando nós falamos da biblioteca, nós falamos sobretudo de uma importante biblioteca, e de uma importante biblioteca que tem um acervo notável em obras impressas. Repara que nós tivemos em Portugal grandes bibliotecas conventuais. Veja-se Alcobaça, por exemplo. Veja-se o Urvão. São bibliotecas que, à semelhança de outras grandes bibliotecas conventuais, foram sendo construídas desde a Idade Média. Desde a Idade Média, desde o tempo dos copistas, desde os incunabos, as primeiras edições. Esta biblioteca não. Esta biblioteca nasce de raiz.
Esta biblioteca nasce com encomendas que o Dom João V resolve fazer. E hoje sabemos que as encomendas são criteriosamente escolhidas pelas diferentes coleções, porque nós na biblioteca temos as diferentes cartelas que nos indicam os temas de cada uma das estantes, e nós temos livros de astronomia, de literatura de viagens, de filosofia, de geografia, de literatura religiosa. Temos um acervo importantíssimo de livros de medicina, temos bíblias, que são bíblias extremamente importantes, mas dentro de obras editadas. Temos aqui, de facto, muitas e belas e importantes edições. Posso dizer, por exemplo, a primeira Bíblia poliglota do Cardeal Cisneros, que é uma Bíblia famosa, chamada Bíblia Complutense, que foi editada no princípio do século XVI e que teve, segundo alguns historiadores, uma importância fundamental para o espírito renascentista, porque é um documento que finalmente aparece depois em várias línguas. Temos depois bíblias heptaglotas, temos bíblias traduzidas em inglês, temos depois um conjunto notável de bíblias, enfim, muito diferentes umas das outras e que são de uma extrema importância. Ora, a biblioteca, por isso, de entre o seu acervo, tem alguns acervos que são autonomizáveis. Posso dizer que temos, por exemplo, um núcleo que é importantíssimo e completamente inesperado numa biblioteca do século XVIII, como esta, em que é construída com as encomendas do rei a partir da década de 30, a partir de 1730, quando começam a ser comprados grande parte dos livros que depois vêm configurar esta biblioteca. As compras começam antes, as encomendas começam antes, mas sobretudo vêm antes da primeira metade do século XVIII. Nós temos esta biblioteca já constituída porque um catálogo de 1755 que temos, curiosamente o ano do terremoto, dá-nos um acervo que é aquele que existe hoje em dia e que é interessante porque podemos cotejar com um outro catálogo feito em 1819 e em que os livros que há em 1819 praticamente já existiam em 55, por isso a biblioteca é toda ela feita quase na sua totalidade com as encomendas joaninas. E são livros que são comprados em França, na Holanda, na Suíça. Os grandes, na altura chamavam-se colecionadores de livros, vendem os livros para esta biblioteca. Ora, eu dizia que, por isso, apesar de tudo, temos depois núcleos que são perfeitamente autonomizáveis. Temos um conjunto de livros proibidos que são livros extremamente importantes. Por alguma razão eles terão sido proibidos. Temos livros proibidos e podiam estar aqui porque esta biblioteca é depois criada, digamos, formalmente, oficialmente, com uma bula do Bento XIV, de 1757, que diz explicitamente que esta biblioteca está autorizada a ter livros proibidos. De maneira que nós temos um acervo de livros proibidos, onde estão, por exemplo, obras do Gil Vicente. A primeira edição das Tragicomédias do Gil Vicente está aqui connosco, onde está, por exemplo, uma edição comentada do Alcorão, feita por Martinho Lutero e pelo Melanchthon, livros do século XVI. De maneira que há aqui, de facto, todo um conjunto extremamente importante, onde estão nos livros proibidos os ensaios de Montaigne, por exemplo. Há aqui coisas muito, 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 muito interessantes e quase inesperadas. Mas depois há um outro núcleo, e esse completamente desfasado daquilo que é uma coerência de livros do século XVIII, por isso uma biblioteca das luzes, que é uma biblioteca do século XIX. Uma biblioteca do século XIX que foi dada ao Palácio através de Dom Fernando, que é a biblioteca do Posidónio da Silva. O Posidónio da Silva, como se sabe, foi o fundador da Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, em 1880, e grande parte da biblioteca está aqui, e é uma biblioteca muito, muito, muito interessante e importante.
para o estudo do património arquitetónico português. Posso dizer que nessa biblioteca é uma biblioteca de um erudito do século XIX, que se interessava pelas questões de património e que tem livros de praticamente todos os grandes estudiosos europeus do património. E tem uma coisa que é também curiosa, foi o Posidónio, foi a primeira pessoa em Portugal a utilizar a fotografia como um elemento documental. E nós temos a primeira edição do Daguerre, por isso a história dos daguerrótipos, por isso, dos primeiros passos da fotografia. Depois vamos encontrar numa biblioteca das luzes, numa biblioteca do iluminismo, obras como essas do século XIX e também elas de extrema importância que foram. Quando nós falamos da biblioteca, falamos normalmente daquilo que é a sua dimensão estética, que é aquilo que é perceptível, mas há de facto depois todo este conteúdo, todo este acervo que é um acervo muito importante, muito diversificado e muito interessante. Quando se fala da Biblioteca de Mafra, e ela aparece em todos esses sites que dizem quais são as bibliotecas mais bonitas do mundo, é uma coisa que não nos interessa muito, porque estar a ser a terceira ou quarta é sempre algo de subjetivo, é algo de uma precisão estética individual. Para nós ela é mais bonita, mas independentemente disso, é a sua importância. É a sua importância, é a sua dimensão, também um elemento que lhe aparece muitas vezes associado, mas que existe em muitas outras bibliotecas, que é a existência dos morcegos. Nós temos muito aqui esta relação da biblioteca com os morcegos, e de facto os morcegos têm um papel importantíssimo na biblioteca, que é comerem todos aqueles insetos que poderiam levar à proliferação de pragas que deteriorassem os livros. De maneira que há toda uma série de elementos que fazem desta biblioteca uma das, se não mesmo a mais importante e a mais interessante biblioteca portuguesa. Devo dizer-lhe que essa edição que referi há pouco, a edição da Taschen, fala de bibliotecas muito bonitas, mas depois fala de bibliotecas magníficas. E esta nossa está na biblioteca da Magnífica. É considerada talvez a mais magnífica biblioteca de todo o mundo, precisamente porque não é a pintura, porque não é a talha, porque não é o dourado, mas é todo este conjunto, toda esta atmosfera, toda esta espacialidade, toda esta porque a policromia da biblioteca é toda ela muito suave e é, de facto, algo que a torna importante. Muito bem. Continuando nesta linha dos livros, o Memorial do Convento de José Saramago foi retirado da leitura obrigatória do ensino secundário. Acha que isso diminuiu as visitas escolares ao Palácio Nacional? Isso tenho a certeza. Isso é uma certeza. Como sabe, faz este ano 20 anos que o Saramago recebeu o Nobel da Literatura e, curiosamente, nós, aqui, o Serviço Educativo do Palácio, com a doutora Fernanda Santos a coordenar, já tinha, antes do Nobel, iniciado uma proposta do Serviço Educativo referente ao Memorial do Convento. A visita que o Serviço Educativo do Palácio tinha preparada, organizada e implementada revelou-se como algo de, se calhar, merecer um caso de estudo, a ser um caso de estudo no panorama do Serviço Educativo dos Museus e Monumentos Portugueses. Porque, enquanto o Memorial do Convento foi de leitura obrigatória, todos os anos visitavam o Palácio para integrar essa visita da oferta do Serviço Educativo cerca de 40 mil alunos. Tínhamos anos em que vinham mais de 700 escolas de todo o país que vinham a Mafra e havia escolas que vinham com mais de 200 alunos para as visitas do Memorial, que depois foram complementadas com uma representação teatral, que
se situava ali em cima, que é com a Éter, em que havia também uma representação do teatro que tinha valores muito aproximados de assistentes. Nós costumávamos brincar dizendo que tínhamos ultrapassado La Féria, então era o sucesso, felizmente ainda continua. Agora temos os sábados para o público em geral e temos ainda para as escolas durante este ano, o ano letivo que acabou este ano. Ainda houve um grupo residual de alunos das escolas técnicas que mantiveram o memorial como leitura obrigatória, ou como livro de leitura, e tivemos ainda, apesar de tudo, uns milhares de alunos que nos visitaram. Há, como disse, este ato de 2 anos em que o memorial foi retirado e retomará, se assim for, a vontade dos professores, da Associação dos Professores de Português, poderá voltar a ser um livro não de leitura obrigatória, mas de leitura aconselhada, porque passada esta pausa de 2 anos, em que está o ano da morte de Ricardo Reis, que também temos aqui uma apresentação, neste momento somos nós a usar o Saramago para termos também uma oferta educativa, indo ao encontro daquilo que são os programas escolares, mas depois fica em alternativa o memorial ou o ano da morte de Ricardo Reis, e será escolhido. E, entendendo aquilo que era o sucesso da visita, aquilo que era a forma como nós conseguíamos induzir os alunos à leitura do livro, e a preparação e o que isso significava também para o aproveitamento escolar dos alunos, estamos convencidos que daqui por 2 anos será de novo escolhido o Memorial do Convento para ficamos na expectativa, não é? Ser outra vez leitura obrigatória. E devo dizer-lhe que era impressionante o número de como a vila vivia o Memorial do Convento no Palácio, porque o parque de autocarros muitas vezes era um parque pequeno para acolher tantos autocarros que vinham diariamente de todos os países, de todo o país. Havia situações até em que escolas como o Badajoz que vinham em autocarros espanhóis, porque praticamente já não havia oferta portuguesa. De maneira que é muito, muito, muito interessante a relação que este monumento estabeleceu com o Saramago, dizendo nós também que possivelmente é o único monumento que tem um Nobel tão associado a si como o Palácio de Mafra. Muito bem. Que atividades é que estão disponíveis ou programadas até ao final deste ano? Atividades culturais? Olha, temos uma exposição que ainda está a decorrer, uma exposição que foi alusiva ao centenário do Palácio, que, como sabe, foi o ano passado, em 2017, porque a primeira pedra do Palácio foi colocada no dia 17 de novembro de 1717, e fizemos uma exposição que chamamos do Tratado à Obra, em que está, e que é uma exposição muito, muito, muito importante. É uma exposição onde, pela primeira vez, estão apresentadas peças que faziam parte do nosso acervo e que não estavam visitáveis, por isso não podiam ser fruídas pelo público, e que neste momento estão, como, por exemplo, os modelos. Nós temos expostos os modelos que antecederam a vinda das esculturas que estão na Basílica. Antes das esculturas chegarem, as esculturas, como sabe, são em mármore de Carrara, em mármore, vieram os modelos em gesso e em terracota para que o rei desse o seu plácito, para que soubesse que, de facto, as imagens que vinham eram aquelas. E todos esses modelos estão, não estão todos, mas grande parte deles estão expostos agora, assim como está uma peça que é uma peça notável, que é aquilo que nós podemos chamar de arte efêmera, mas que, apesar de tudo, ela se manteve aqui. Quando nós olhamos para a Basílica, vemos que existe um grande medalhão
a quem a Basílica é dedicada, que é Santo António e Nossa Senhora. Ora, acontece que, enfim, é conhecida a história deste palácio. Começou, por isso, em 1717 e foi consagrada, a Basílica foi consagrada no dia 22 de outubro de 1730. E foi há poucos dias, tivemos o dia do Palácio. Porquê? Porque o dia 22 de outubro era o dia de aniversário do Dom João V. E quando ele quis consagrar a Basílica no dia de seu aniversário. Mas havia uma imposição de Roma que as igrejas só eram consagráveis aos domingos. Ora, quando é que faz anos num domingo? Em 1730. Daí ter-se determinado que a Basílica ia ser consagrada em 1730, ainda que não estivesse concluída, ainda que tivesse havido alguns elementos em madeira, em tela, mas para configurar já aquilo que seria no seu todo e após a conclusão, como seria a Basílica. E havia muitas peças, havia alguns sinos que ainda vinham a caminho de Roma, havia algumas esculturas que ainda vinham a caminho de Roma, havia inclusive esse grande medalhão que está na Basílica, que ainda vinha a caminho, ainda não tinha chegado. E então o que é que se fez? Fez-se este em madeira. Fez-se este em madeira, que manteve-se aqui guardado, felizmente não se perdeu, não se extraviou, e que esteve no dia da consagração da Basílica, porque o que está agora colocado na fachada da Basílica ainda vinha a caminho, ainda não tinha chegado. De maneira que são peças como estas que fazem muito a história do nosso acervo, que é um acervo importantíssimo e que se mantiveram-se essas peças de gesso, essas peças que são frágeis, todas elas, apesar de tudo, se mantiveram. E essa é uma particularidade, há bocado quando falávamos da biblioteca, que importa referir, enquanto as outras grandes bibliotecas praticamente se desmembraram todas. Alcobaça não tem, o Lourvão não tem, São João de Tarouca não tem. Há de facto aqui, esta manteve-se. Esta foi das únicas grandes bibliotecas históricas aquela que se manteve in situ. E eu costumo dizer que nós tivemos alguns momentos de sorte, porque quando é a extinção das ordens religiosas, em que as bibliotecas são praticamente desmembradas, vão para as bibliotecas centrais, os conventos são extintos, aqui isto não se verificou. Não se verificou porque existia o Palácio Real e a extinção do convento não implicou o abandono do imóvel e isso como que ajudou a preservar aqui todo esse acervo. O mesmo aconteceu em 1910, com a implantação da República, em que há toda aquela onda anticlerical, toda aquela vaga também de dilapidação de igrejas e de mosteiros. Aqui também não se verificou porque existe um quartel e, por razões distintas, este acervo manteve-se sempre aqui, os tais modelos de gesso que se podiam estragar, que de maneira que, felizmente, que temos vindo a passar ao lado de todas essas ondas de dilapidação do património e aqui é possível continuarem a sobreviver. O Palácio Nacional de Mafra passou à fase seguinte na candidatura a Património Mundial. Já há novidades em relação a essa qualificação? Eu quando digo que passou à fase seguinte, não sei muito bem o que é que isso quer dizer. Quer dizer, há todo um processo que está a decorrer, há um processo de entrega da candidatura que foi feito e há um processo de apreciação da candidatura que continua a ser feito. De maneira que é todo um processo relativamente, enfim, simples e complexo ao mesmo tempo, em que se estudam os dossiês, vêm os seus dossiês, completam-se os dossiês e, digamos que essa fase é uma fase em que de facto estamos, que o dossiê foi entregue, os dossiês estão a ser devidamente estudados e estão a ser também devidamente apreciados pelas entidades que depois se pronunciam sobre isso. Muito bem.
Eu não podia deixar de lhe perguntar em relação aos mitos urbanos que se ouvem aqui no concelho e não só. Por exemplo, o de que existem túneis subterrâneos que levam, que dá para passar de Mafra a Ericeira e que até a realeza conseguiu fugir para o Brasil por aí. Existem? Olha, se existem ou não posso garantir, mas posso lhe garantir que nós temos os recibos das despesas que a família real fez no transporte para a Ericeira. E não há nem barcas que vão pelas águas dos subterrâneos. Temos os custos em petróleo, temos o aluguer dos carros, isso temos, e que foi pago pelo almoxarife poucos dias depois. Mas nós temos, de facto, aqui algumas grandes galerias subterrâneas. Há todo um sistema de esgotos que tem duas grandes galerias, uma a norte e outra a sul, e devo dizer-lhe que há uma a centro que está bloqueada ao nível do palácio. Nós já tentámos ir e quem vier de algum sítio pode esbarrar depois com aquele obstáculo, mas nós até hoje ainda nunca desobstruímos essa galeria para saber onde é que ela vai dar. De maneira que há aqui um aspecto, enfim, uma certa, um enigma, se quiser, uma incerteza, porque nós não sabemos onde é que essa galeria vai dar, porque está completamente obstruída. Muito bem. Em relação ao mito das ratazanas gigantes e albinas, elas existem? Existem. Porque, repare que é evidente que existiram. Existiram mais do que aquelas que poderão hoje existir, como existem em qualquer outro sítio onde haja comida. Penso que nós facilmente percebemos que quando aqui na escola prática de infantaria, havia mais de 4.000 soldados e havia todos uns restos de comidas que eram lançadas para a rede de esgotos, é evidente que tudo isso atraía todas as grandes ratazanas, todos esses animais que tinham aqui um alimento, peço desculpa, um alimento que podiam utilizar. E digamos que há uma fronteira entre o homem e os ratos. Se vamos dar-lhes muitos alimentos, eles aproximam-se; se não lhes damos alimentos, eles afastam-se. E hoje, até por questões ambientais, até por questões de racionalidade gastronómica, não há esses lançamentos de comida para os esgotos, e por isso devo dizer que todas as vezes que eu fui aos esgotos, houve uma vez que me cruzei com um ratinho urbano, mas já vi ratazanas cá fora também, de maneira que isso existe. E existe no monumento, já agora permita-me só, se me for possível, no monumento que tem na sua composição elementos extremamente importantes e que é o único caso onde existe. Olha, nós temos uma enfermaria que é a única enfermaria do século XVIII que está in situ. É uma enfermaria extremamente importante, que todas as outras se desmembraram, todas as outras se desfizeram. Existe uma no Hospício de Beaume que foi toda muito remodelada, muito restaurada, mas esta é a única que existe in situ. E é uma enfermaria que teve uma importância bastante grande. Aqui, daí se calhar também a natureza e a qualidade dos livros de medicina que nós temos. É que o Ribeiro Sanches, como sabe, era um médico eminente do século XVIII, um médico da Catarina da Czarina em São Petersburgo, corresponde-se com os frades e enfermeiros daqui pedindo a receita de um medicamento que eles faziam aqui para introduzir na corte russa. Há aqui, por isso, até um reconhecimento, se quiser, internacional da qualidade dos medicamentos que eram feitos aqui. E dentro daquilo que era o sistema galénico do tratamento, da abordagem da doença, este é o único exemplar que se preserva e é extremamente importante. Temos os quartos dos enfermeiros, temos a cozinha, temos a enfermaria propriamente dita, temos o refeitório, ou seja, há todo o núcleo perfeitamente autónomo, uma espécie, hoje diríamos, um núcleo hospitalar. De maneira que é um caso único. Depois temos os 6 órgãos da Basílica, que é um caso único em todo o mundo.
há outras igrejas que têm mais órgãos, mas é 1 mais 2 mais 1 mais... não 6 órgãos como este caso, pensados, concebidos e executados para tocarem como se fosse uma orquestra. São órgãos, enfim, extremamente importantes, restaurados há relativamente pouco tempo, há 10 anos. A conclusão do restauro pelo mestre Dinarte Machado, de 2 grandes organeiros portugueses, o Fontanes e Machado Cerveira. São um conjunto em que temos mais de 12 mil tubos ali quando eles estão a tocar conjuntamente. É um conjunto notável. Temos depois os 2 cardeões e temos a biblioteca. E depois temos uma espacialidade com um requinte de execução como não existe e com uma qualidade de materiais como, enfim, insuperável. De maneira que este monumento, além da sua dimensão, tem a espacialidade da forma como ela está pensada, a forma como ela está executada e depois todos estes elementos que singularizam um espaço como este. Eu posso dizer que nós temos 157 escadarias e dezenas de quilómetros de galerias que permitem circulações completamente autónomas entre... Eu tenho 3 ou 4 formas de chegar daqui à Basílica partindo do meu gabinete. Também é interessante o facto do rei e da rainha estarem em torres diferentes, não é? Sim, com um corredor, corredor da cerimonial, naturalmente, mas com 232 metros. Costumo dizer que era a distância da intimidade, com uma basílica a meio, naturalmente. Muito bem. Para concluir a nossa conversa, Dr. Mário Pereira, que convite é que deixa aos residentes aqui do concelho para visitarem Mafra, o convento e o Palácio Nacional? Olha, para mim, a própria definição de património parte daquilo que nos pertence. E nós estamos habituados a associar o património àquilo que herdamos. Nós herdamos o património que era um património da nossa família, herdamos um património, por isso que nos pertence por herança, nos pertence porque acabamos por nos identificar com ele, ou por laços familiares, ou por laços culturais, e porque acabam por ser um elemento identitário daquilo que é nosso. Ora, quando nós falamos de um património como este, não podemos dissociar desse conceito pequenino, quase familiar do património. O património é precisamente isto que nos pertence, é precisamente isto com o qual nos identificamos, é precisamente isto e por aqui que passa também a nossa memória coletiva, a nossa memória como comunidade. De maneira que nós só gostamos do nosso património quando o vivemos, quando o conhecemos, quando o instrumentalizamos culturalmente, porque senão é um património dos outros. E este património, por isso, só será verdadeiramente vivido pelas pessoas quando dele se apropriarem também, quando o puderem instrumentalizar culturalmente. É isso que eu gostava, é que as pessoas... Fico um bocadinho assim. Mas fala com muito orgulho deste palácio, é interessante ver isso também. Se identifiquem com. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Dr. Mário. Terminamos então assim a nossa entrevista. Para os nossos telespectadores, continuem a acompanhar-nos, continuem a ver as nossas entrevistas, tanto no canal YouTube, como também no meu canal, que podem ver passar em rodapé. Por nós é tudo, até à próxima. Mafra TV, somos Mafra.